Uma das vantagens mais significativas de carregarmos câmeras conosco o tempo todo é que elas capturam todos os detalhes de um acontecimento. A credibilidade de uma narrativa aumenta consideravelmente quando há uma câmera presente. No entanto, ainda há ocasiões em que é difícil acreditar, mesmo quando as situações são extraordinárias, impactantes ou incríveis, como explosões de oleodutos ou paraquedismo próximo à Estátua da Liberdade. Abaixo estão 5 momentos que desafiariam a crença se não fossem documentados em vídeo. O paraquedismo é reconhecido como um dos esportes mais emocionantes e extremos disponíveis. Envolve subir a bordo de aeronaves, atingir altitudes significativas, em seguida, saltar no vazio, confiando em tecidos e finos cabos para segurança. Apesar dos riscos envolvidos, muitos amantes da adrenalina são atraídos por essa atividade, que também oferece espaço para expressão artística. Um exemplo notável ocorreu em novembro de 2013, quando 2 pequenos aviões partiram de uma pequena pista próxima a Superior, Wisconsin, com uma carga de paraquedistas que planejavam realizar um salto sincronizado, criando formas artísticas no ar. No entanto, de maneira inesperada, os 2 aviões colidiram no ar, obrigando os passageiros e o piloto a evacuarem a aeronave. Esta situação surreal foi enfrentada pelos paraquedistas, que conseguiram saltar a tempo e aterrissar em segurança. Surpreendentemente, o piloto do avião danificado conseguiu manobrá-lo e pousá-lo em terra firme, apesar de ter sofrido ferimentos no rosto e uma mão quebrada. Quanto ao piloto do avião que perdeu a asa, ele também conseguiu se ejetar utilizando um paraquedas, embora tenha ficado ferido, conseguiu sobreviver. Os oleodutos subterrâneos representam um feito impressionante da engenharia, com tubulações enormes que se estendem por centenas, às vezes milhares de milhas. Uma questão que surge é como são feitos os buracos para a instalação desses tubos. Apesar de máquinas serem usadas, o processo manual seria demorado, então a utilização de dinamite é uma solução eficaz. Em um vídeo específico, a empresa Dacon, especializada em detonações precisas, é contratada para escavar uma vala onde o oleoduto será colocado. As explosões são estrategicamente planejadas ao longo de uma linha, criando uma vala que se estende por centenas de pés, como se um gigantesco animal estivesse escavando um túnel sob a terra. Dentre todos os vídeos disponíveis atualmente, alguns dos mais raros são os registros de exercícios militares. Os governos monitoram cuidadosamente o que é divulgado ao público, pois nunca se sabe quem pode estar observando e fazendo anotações do que é visto. Somente após receberem autorização das autoridades superiores é que os vídeos podem ser liberados para visualização. Um exemplo recente disso ocorreu com uma filmagem feita pela Marinha dos Estados Unidos, datada de apenas algumas semanas atrás, em 18 de junho de 2021, enquanto navegavam em algum lugar do Oceano Atlântico. O porta-aviões USS Gerald R. Ford realizou seu primeiro evento explosivo programado de testes de choque de navio completo. Quando o vídeo começa, é possível visualizar o navio solitário na água. Uma voz inicia a contagem regressiva de 10 segundos. Quando a contagem chega ao fim, um brilho intenso sob a superfície faz com que a água se torne azul brilhante subitamente, antes que a explosão ocorra e envie uma enorme onda de água para o céu. É uma explosão de proporções gigantescas, para dizer o mínimo, que consome completamente o navio, não deixando vestígios de sua existência. Essas operações conduzidas para avaliar o impacto de explosões submarinas contra embarcações inimigas são uma prática comum. É genuinamente fascinante observar a magnitude das explosões. O que é ainda mais surpreendente é perceber que o vídeo disponível é apenas uma entre várias gravações que foram desclassificadas. Imagine o conteúdo dos vídeos que permanecem indisponíveis ao público. Que níveis de destruição você acredita que poderíamos testemunhar? O parapente é uma modalidade esportiva menos conhecida, porém tão desafiadora quanto outras. Existe uma variante chamada parapente motorizado, na qual os praticantes utilizam uma mochila equipada com um motor conhecido como paramotor, permitindo-lhes cobrir grandes distâncias e altitudes sem depender do vento. Isso também possibilita o início do voo a partir do nível do solo, em vez de pontos elevados. Em agosto de 2001, o dublê e ativista francês Thierry Devoy realizou um voo desse tipo como forma de protesto contra o uso de minas terrestres na guerra. Devoy partiu com seu parapente equipado com o paramotor, carregando uma faixa atrás de si.
Seu objetivo era sobrevoar a Estátua da Liberdade e aterrissar em algum ponto da Ilha da Liberdade. Entretanto, os eventos não se desenrolaram conforme o planejado. Voando tão alto quanto a tocha da estátua, DeVoe percebeu que estava muito próximo e tentou desviar. Contudo, foi tarde demais, sua linha ficou presa na tocha, deixando-o suspenso, causando alarme entre os turistas abaixo, que esperavam para subir até o topo. As unidades de emergência do Serviço de Aviação e Portuário do NYPD foram chamadas para intervir. Após ser resgatado com segurança, DeVoe foi detido pela polícia do Serviço de Parques Nacionais. A cena foi capturada por helicópteros de notícias de TV. Como resultado do incidente, a tocha teve de ser temporariamente fechada enquanto as equipes trabalhavam para remover os destroços do parapente. Para os condutores, as estradas montanhosas representam alguns dos percursos mais desafiadores e definitivamente não são para os temerosos. Essas dificuldades são frequentemente associadas às estradas sinuosas e curvas acentuadas que podem ser encontradas. Por vezes, porém, os perigos são ainda mais graves, como a falta de proteção lateral quando se está a centenas de metros acima do solo, com um precipício ao lado da estrada. Uma barreira de proteção é essencial nessas circunstâncias. O condutor neste vídeo enfrentou ambos os perigos. Gravado por uma câmera instalada no painel, o condutor parecia estar seguindo sua rotina diária, apreciando as belas paisagens oferecidas pela estrada. Ao se aproximar de um túnel longo, porém, ele se tornou mais ousado e decidiu aumentar a velocidade. Entretanto, uma vez dentro do túnel, onde a iluminação era mais escassa, seus olhos não conseguiram detectar a curva acentuada no final. Ao emergir do túnel, o breve período que seus olhos levaram para se adaptarem à nova luz foi suficiente para perder o controle do veículo, especialmente dado o excesso de velocidade. Além disso, por estar em uma seção da estrada desprovida de barreira de proteção, o veículo acabou despencando do lado da estrada, capotando várias vezes. O pânico em sua voz era evidente quando ele percebeu a gravidade da situação. Por algum golpe de sorte, no entanto, o declive nesta parte específica não era tão íngreme quanto em outras partes, e o veículo só caiu cerca de 50 pés antes de parar. O condutor não sofreu ferimentos e conseguiu sair do veículo sozinho. Certamente foi uma experiência que serviu de lição sobre a importância da segurança nas estradas. Nos anos 90, programas de televisão populares frequentemente destacavam momentos registrados em vídeo. Era desafiador para as pessoas obterem tais clipes, pois exigia possuir uma câmera de vídeo. Atualmente, a situação mudou drasticamente. Praticamente todo mundo carrega uma câmera consigo e pode capturar momentos inusitados ou fascinantes instantaneamente. Desde a chegada de um aerobarco em uma praia até a divisão de uma lâmina de turbina eólica por um trem abaixo, apresentamos mais 5 momentos que certamente surpreenderiam se não fossem registrados em vídeo. Todo mundo aprecia um dia tranquilo na praia. O sol está radiante, você se bronzeia, segura uma bebida refrescante e, quando o calor fica insuportável, dá um mergulho revigorante no mar. Mas é improvável que, ao imaginar um dia na praia, você visualize um enorme navio militar avançando em direção à costa e encalhando na areia. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu para os banhistas na Rússia. Um vídeo mostra um grande aerobarco preto lançando água enquanto se dirige para a praia, deixando os espectadores perplexos. Um porta-voz militar explicou que o aerobarco estava realizando uma operação planejada e que a praia era de propriedade militar, deixando todos se perguntando o motivo da presença das pessoas ali. Antes de ver esse vídeo, eu não tinha ideia de que aerobarcos reais eram tão grandes. Uma pesquisa adicional revelou um vídeo da Marinha dos Estados Unidos mostrando um aerobarco americano chegando à costa, o que nos permite entender melhor seu funcionamento. A tecnologia é realmente impressionante. Diversos fatores contribuem para a qualidade de um restaurante, sendo a comida o aspecto principal. Contudo, a atmosfera desempenha um papel crucial. O ambiente é barulhento ou relaxante? Tudo isso varia dependendo do tipo de estabelecimento. No caso de frutos do mar, uma das experiências mais agradáveis é saborear uma refeição à beira da água. Muitos de nós já desfrutamos desse cenário, especialmente em restaurantes à beira-mar. No entanto, como em tudo relacionado ao mar, imprevistos podem ocorrer quando a água não coopera.
Em março de 2014, um casal tentava apreciar uma refeição em um restaurante situado logo acima do nível do mar. Naquele dia, as condições climáticas não eram favoráveis. Enquanto a câmera gravava, o homem por trás dela comentava sobre o mar agitado, enfrentando uma situação que muitos de nós já vivenciamos, uma situação que pode parecer um tanto perigosa, mas também acrescenta uma dose de emoção. O que aconteceu em seguida pegou o casal de surpresa. Uma onda imensa atingiu as janelas com a força do oceano, quebrando uma delas e inundando o restaurante. Antes de atingir o prédio, a onda carregava destroços, mas felizmente, ninguém ficou ferido. No entanto, o restaurante sofreu danos significativos, incluindo janelas quebradas e suportes danificados, levando ao fechamento temporário para reparos. Como viajantes, confiamos na habilidade dos pilotos para nos levar com segurança aos nossos destinos, especialmente quando as condições atmosféricas se tornam adversas. Em outubro de 2018, em Bristol, Inglaterra, uma tempestade furiosa, batizada de Calum, causou perturbações generalizadas no país de Gales e no oeste da Inglaterra, com ventos alcançando 46 nós. No entanto, os aviões ainda precisavam pousar no aeroporto de Bristol. Além da dificuldade acrescida pelas fortes rajadas de vento, a direção do vento era frontal à pista, acrescentando um nível adicional de risco às já desafiadoras manobras de aterrissagem. Observe enquanto o piloto realiza um pouso em condições de vento cruzado, quase inclinando a aeronave ao tocar o solo. Essas aterrissagens não apenas evidenciam a intensidade da tempestade, mas também destacam a perícia dos pilotos. O pouso em vento cruzado é uma técnica para a qual os pilotos são treinados. Ao apontar o nariz da aeronave contra o vento, conseguem manter a sustentação necessária para permanecer no ar e estabilizar o avião. Logo antes de tocarem o solo, eles corrigem a trajetória e pousam rapidamente, minimizando o risco de desvio devido ao vento. Apesar de ser uma situação perigosa, é algo para o qual os pilotos são amplamente treinados. Durante o início do século XXI, a NASA reinava como a principal entidade global dedicada à exploração e pesquisa espacial. Contudo, em julho de 2011, o programa dos ônibus espaciais chegou oficialmente ao seu término após mais de 3 décadas em atividade. Apesar disso, nem todos os componentes dos ônibus espaciais foram aposentados. Os propulsores RS-25, anteriormente empregados nesses ônibus, foram reintegrados para impulsionar uma nova geração de foguetes. Um vídeo da NASA exibe um teste desses propulsores, avaliando desde sua potência até a temperatura gerada. A magnitude desses propulsores é difícil de conceber sem vê-los em ação, mas o vídeo proporciona uma visão vívida de sua capacidade. A energia gerada por esses motores é tão imensa que, se convertida em eletricidade, seria capaz de iluminar 648.591 milhas de luzes de rua residenciais, o que permitiria viajar até a Lua e retornar, circundando a Terra por 15 vezes. Ao assistir ao vídeo e observar um único motor em funcionamento, é possível ter uma noção do seu poder. Com que frequência você já se viu preso atrás de um caminhão transportando uma carga volumosa enquanto dirigia pela estrada? Essa situação pode ser bastante irritante, já que esses veículos costumam se mover em uma velocidade reduzida. No entanto, quando consideramos a magnitude da carga que estão carregando, muitas vezes é compreensível o motivo dessa lentidão. Esses caminhões podem transportar uma variedade de itens, desde casas inteiras até tratores enormes, entre outras coisas. O condutor deste vídeo experimentou isso da pior forma possível. Enquanto seguia em seu próprio caminhão, tentando atravessar algumas linhas de trem à frente, deparou-se com outro caminhão que carregava a enorme lâmina de uma turbina eólica, viajando na direção oposta. Devido ao tamanho da lâmina, o caminhão estava se movendo em curvas extremamente lentas e precisas. Nesse momento, as barreiras da passagem de nível se abaixaram, sinalizando que algo terrível estava prestes a acontecer. Um trem se aproximava e não havia como detê-lo. O motorista do caminhão estava praticamente encurralado, incapaz de tomar qualquer ação. Ao longe, o som sinistro do apito do trem ecoava cada vez mais alto. Em uma tentativa desesperada de evitar um desastre, o motorista acelerou o máximo que pôde, porém, devido ao peso e ao tamanho da carga, isso não foi o suficiente. O trem atingiu a lâmina, destruindo-a completamente e arrastando o caminhão para o lado.
Felizmente, o motorista sofreu apenas ferimentos leves, embora não tenha conseguido sair da cabine antes do impacto. Obrigado por assistir. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Fique ligado para os próximos vídeos e até a próxima. Adeus!